Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos aqui presentes. Boa noite também você que nos acompanha pelas redes sociais. Vamos para a leitura preliminar do estudo do Evangelho de hoje, do livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Tem o título de Destruição e Miséria. Em seus caminhos, a destruição e miséria. Paulo, Romanos, capítulo 3, versículo 16. Quando o discípulo se distancia da confiança do mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos próprios passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Assim seja. Boa noite. Dando continuidade no Evangelho de hoje, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, vamos à prece. Vamos louvar a Deus, agradecendo pelas inúmeras bênçãos que nós recebemos, por esse dia maravilhoso de hoje, com um sol lindo, onde todos podemos nos aquecer desse friozinho e acalentar nossos corações. Agradecemos pelo amor de nossas famílias, agradecemos pelos nossos amigos e agradecemos por tudo aquilo que Deus nos tem emprestado para essa existência. E com essa gratidão nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Boa noite aos presentes, boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje, o tema do nosso Evangelho é do capítulo 13, item 10, onde Allan Kardec trata da caridade material e da caridade moral. Até a chegada da doutrina espírita, a caridade era basicamente material. E tinha uma razão, porque o mundo é bastante material, então a preocupação da maioria das pessoas são com as coisas materiais. Mas, com o advento do espiritismo que vem
auxiliar a transformação do planeta de mundo de provas de expiação para mundo de regeneração, nós começamos a nos preocupar mais com a nossa parte espiritual. Então, Allan Kardec nos traz os dois tipos de caridade. A caridade material é o quê? A caridade material, ela oferece recursos concretos. Por exemplo, alimento, dinheiro, abrigo. É importante, sim, porque nós temos ainda muitas pessoas que não têm as necessidades básicas atendidas. Então, é importante. A caridade material, mas Allan Kardec nos traz um segundo tipo de caridade, que é a caridade moral. A caridade moral oferece o quê? Apoio espiritual e apoio emocional. A partir do momento que a gente já tem as nossas necessidades básicas mais ou menos atendidas, nós começamos a nos preocupar com o quê? Com a nossa parte moral e emocional. Então, na caridade moral, nós oferecemos o quê? A nossa paciência, tirando um tempo para ouvir, para atender as pessoas que precisam de um apoio. Também faz parte da caridade moral o perdão. E olha que faz 2000 anos que Jesus pediu que nós perdoássemos e ainda não conseguimos fazer isso. Lembram do diálogo de Pedro com Jesus? Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar. E a resposta de Jesus foi 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa feita para nós. Só que, em função da nossa baixa evolução espiritual, nós ainda temos muita dificuldade de perdoar. Então, o perdão faz parte da caridade moral. E também, outro item importante que é a compreensão. A compreensão nos faz perceber que aquele que está junto de nós necessita ter suas ideias compreendidas, porque cada um de nós está num patamar evolutivo diferente. Uns estão um pouquinho mais evoluídos, outros menos. Então, a compreensão nos faz perceber que aquela pessoa que está próxima de nós, mesmo com um pensamento diferente de nós, ela precisa de respeito e de compreensão. Então, claro que é importante a gente compreender também o alcance dos benefícios. Por exemplo, a caridade material, ela alivia as necessidades imediatas do corpo. Quando distribuímos uma cesta básica, algum outro bem, ou uma roupa, isso é para as necessidades do corpo, que são importantes, porque o corpo é o nosso instrumento de trabalho e nós precisamos dele em boas condições para quê? Para que o nosso espírito possa evoluir. Mas a caridade moral alcança o quê? Alcança a alma, alcança o espírito, promove o consolo e a transformação interior. Por isso, a importância de nós praticarmos principalmente a caridade moral. Por quê? Porque ela consola. Ontem nós estudávamos aqui a respeito da vida de Allan Kardec e, numa das suas viagens, ele constatou que a doutrina espírita tinha uma grande penetração entre os trabalhadores, porque era uma classe sofrida, que precisava de consolo e também de esclarecimento. Então, a caridade moral, ela abrange todas as pessoas, tudo aquilo que nós pudermos fazer, para quê? Para auxiliar as pessoas, e a partir do momento que a gente faz a caridade moral, nós estamos fazendo a nossa reforma íntima. E nós falamos muito em reforma íntima, mas muito pouco nós fazemos de efetivo para fazer a nossa mudança. Fácil nós mudarmos, indicarmos os defeitos dos outros para que eles façam a sua reforma íntima, a sua mudança. O difícil é nós nos olharmos no espelho e fazer a nossa reforma íntima e a nossa mudança. Então, por isso que o grau de dificuldade da caridade moral depende basicamente do que nós possuímos. A caridade material. Um exemplo da caridade material é aquela passagem, a parábola do obro da viúva, onde um fariseu, um homem rico, doou muitas moedas, que naquela época não tinha papel, dinheiro e papel, eram moedas, e o local das oferendas era um jarro com um pescoço bastante grande. Então,
as moedas do homem rico fizeram ressoar aquele jarro. E uma viúva pobre colocou uma única moedinha, não fez quase barulho nenhum. E Jesus, que não perdia a oportunidade para apresentar uma lição, e esclareceu aos apóstolos que, aos olhos de Deus, a caridade daquela mulher era bem superior à caridade do homem rico, porque ele tirou do que sobrava. E ela, ao contrário, tirou do que faltava. Então, a caridade material depende de quê? Do que nós possuímos. Mas a caridade moral, ela exige de nós um esforço íntimo, porque para fazermos a caridade moral, nós temos que dominar o nosso orgulho, a nossa irritação, o nosso julgamento, porque não somos ainda muito orgulhosos. Achamos que o nosso saber, que o nosso conhecimento é superior ao das outras pessoas. A irritação, nos dias de hoje, a irritação é um dos males do mundo moderno, porque nós estamos a uma velocidade de 120, 140 km por hora, e qualquer coisa que nos atrasa nos irrita. E, principalmente, exige o quê? Esforço de não julgar. É difícil não julgar as pessoas, mas é um esforço que nós temos que fazer. Então, de forma prática, podemos dizer que a caridade material é dar algo do que se tem. E, normalmente, a gente dá do que sobra. Quando abrimos o nosso guarda-roupa, olhamos aquilo que não nos serve mais, a gente dá. E, normalmente, muitas vezes, a gente dá coisas que não servem mais, que já estão bem usadas. E aí nós não estamos fazendo caridade, nós estamos limpando o nosso guarda-roupa. Mas a caridade moral, ela quer dizer o quê? Dar de nós mesmos. Nosso tempo, nossa escuta, tolerância, bondade. Então, tudo isso são o quê? Virtudes que nós temos ainda em embrião, e a partir do momento que nós vamos fazendo a caridade moral, nós vamos também fazendo a nossa reforma íntima e fazendo a nossa evolução. Por exemplo, vamos agora alguns exemplos práticos dos dois tipos de caridade. Caridade material no trânsito, dar a passagem ou evitar fechar o outro motorista. Hoje a gente percebe muito, as pessoas estão respeitando, os carros estão respeitando a faixa de segurança. Só o que acontece? Muitas vezes as pessoas atravessam a faixa de segurança numa velocidade como se estivessem extremamente despreocupados. Então, o que poderíamos fazer? Se nós não temos muita pressa, permitir que o carro passe fazendo uma gentileza, que normalmente essa gentileza vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente receba um sorriso do motorista. E no trânsito, caridade moral. Não reagir com agressividade, evitar xingar, manter a calma. Que muitas vezes, segurar a irritação já é uma grande caridade moral. E hoje, Sombrio não tem sinaleira, mas a gente percebe nas cidades grandes, quando abre a sinaleira, se o carro da frente não avança rapidamente, a gente, já dá uma bela buzinada, acreditando que aquela pessoa está dormindo. Então, isso é falta de caridade moral. Dentro de casa, a caridade material qual é? Ajudar nas tarefas, dividir as responsabilidades. É difícil, mas é algo extremamente necessário, porque hoje em dia, homens e mulheres trabalham fora. Então, nada mais justo do que dividir as tarefas em casa. Dentro de casa, a caridade moral, ouvir com paciência, evitar críticas duras, compreender o cansaço do outro, porque todos nós trabalhamos, claro, que a gente sabe que as mulheres são espíritos mais fortes do que nós, têm uma capacidade de trabalho muito maior do que nós homens, então, mas não significa que temos que deixar por conta delas todas as tarefas da casa. No trabalho, caridade material, ajudar um colega, com uma tarefa, com uma informação. Caridade moral, não falar mal, não participar de fofocas e respeitar as limitações alheias. É algo difícil, né? Porque, normalmente, a gente gosta de ouvir, até de fazer uma fofoquinha. Mas, então, vamos controlar a nossa língua. Nas conversas, por exemplo, na caridade material, é orientar alguém com um conselho útil. Alguém pede uma informação, vamos dar a informação correta na rua. E a caridade moral? Não julgar, não expor os erros alheios e falar com gentileza. Então, aqui a gente percebe que nós temos, durante o dia,
inúmeras possibilidades de fazer a caridade, tanto a material quanto a moral. Um exemplo, para encerrar, com a nossa saúde, cuidar do corpo, dar uma alimentação correta, não colocar alimento demais no nosso corpo, porque hoje em dia o Brasil se transformou num país de obesos, porque a nossa alimentação está acima das nossas necessidades. E a caridade moral é não se culpar excessivamente, exercitar o auto-perdão e a caridade, lembrar que a caridade começa dentro de nós mesmos. Então, estas são as diferenças entre a caridade material e a caridade moral. As duas são importantes e são necessárias para a nossa evolução. Vamos à nossa irradiação para aqueles que estão necessitando. Nesse momento, após a irradiação, vamos à prece. Vamos pedir para que essas energias vá até nossos lares, auxiliando, levando a paz, o consolo, acalmando a nossa mente, para que descanse o nosso coração, afastando toda angústia, preocupação, pedindo que seja derramado, Senhor, a Tua paz sobre nossas famílias, enviando Tua luz sobre os nossos lares, os protegendo e abençoando, sendo visitado pelos Teus anjos, e a Tua presença permaneça conosco, fortalecendo-nos a nossa fé, e que Seu amor repouse sobre nós e a Sua paz seja nossa companhia, hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E assim também nos pedimos para aqueles irmãozinhos que estão em nossos lares necessitando de auxílio, de um melhor compreendimento sobre a doutrina, e venha, acompanhe nossos trabalhadores até o Centro Espírita Allan Kardec, que serão atendidos com muito amor e carinho. Agradecemos a presença de todos e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Se quiserem participar no próximo sábado da nossa explanação doutrinária e domingo mais o Evangelho no Lar. Que assim seja, uma ótima semana a todos, sempre com as bênçãos do nosso Senhor. Que assim seja.